Pode ser eu. De boa. Vou ler aqui, tá? Só a gente É, apresentar a aula, o encontro, a aula não, sei lá. Oi, gente, a gente está no nosso próximo encontro de filosofia medieval, estamos lendo sobre os princípios da natureza de Tomás de Aquino, estamos no capítulo terceiro, estamos aqui eu, o Rafael e o Ronald, e vamos começar. fechou, então. Capítulo terceiro. Pelo que foi dito, portanto, vemos ser três os princípios da natureza: matéria, forma e privação. Mas esses não são suficientes para a geração, pois o que está em potência não pode reduzir-se por si mesmo ao ato. Assim como o cobre, que é ídolo em potência, não faz a si mesmo ídolo, mas carece de um agente que traga de potência ao ato a forma do ídolo. Tampouco a forma levaria a si mesmo da potência ao ato. E me refiro aqui à forma do gerado, a qual dissermos ter o término da geração, pois a forma não existe senão no ser, que está feito. Já aquilo que opera existe durante o fazer-se, isto é, enquanto a coisa é feita. Portanto, é necessário que exista além da matéria e da forma um princípio que haja, o qual dizemos ser eficiente, motor, agente, de onde parte o princípio do movimento. Ô, E Rafael, vamos parar. porque, como diz Aristóteles no segundo livro da Metafísica, tudo que age não faz não em vista de algo, faz necessário um quarto princípio, que é aquilo que almeja o agente, o fim. E devemos saber que, embora todo agente, tanto natural quanto voluntário, vise a um fim, não se segue forçosamente que todo agente conheça o fim ou que sobre ele delibere. Conhecer o fim é necessário naqueles cujas ações não são determinadas e que podem assim admitir ao posto, como é o caso dos agentes voluntários. E por esta razão, lhe é mister que conheçam o fim pelo qual determinem suas ações. Já nos agentes naturais, as ações são determinadas donde não se faz necessário escolher aquilo que corresponde ao fim. E cita Avicena, o exemplo do citarista, a quem não é necessário deliberar sobre cada toque das cordas, visto que tais toques já lhe estão determinados. De outro modo, haveria entre os toques uma demora, que seria dissonante. Ora, deliberar mais parece algo do agente voluntário do que do agente natural. E assim evidencia-se, com maior razão, que é possível o agente natural visar ao fim sem deliberação. E visá-lo assim não é outra coisa senão possuir uma inclinação natural a algo. Alguma coisa para falar aí? Vamos voltar, Rafael. Vamos voltar Diga, que dá para explicar, dá para destrinchar algumas coisas. diga, fale onde você quer que volte. No Oi? começo? No começo? Do começo, do começo. Pode ir. Dá uma reduzida aí, tá no Zoom? Tá no. Ah, não. O Zoom era só aqui no meu. Beleza. Ah, Não era só aqui no meu. Tá, a gente já viu que matéria, forma e privação são os três princípios. Só uma nota, né? Eu gosto de frisar. Ídolo é imagem, ídolo é a escultura. Tampouco a forma levaria a si mesma da potência ao ato, a que me refiro à forma do generado, a qual dissemos ser o término da geração. Isso aí a gente já discutiu antes, né, Rafael? sim. Que a forma, ela é acrescentada ao indivíduo que está em potência, né? Os exemplos dos gametas masculino e feminino, do ser humano quando vai sendo gerado e recebe a sua cor, etc. Também a estátua, no caso do cobre, etc. Uhum. Aí desce aí para nós. Vamos lá. Tá, a forma só existe naquilo que está feito. E aí é o exemplo, né? A forma, ela existe depois que a geração acontece. A forma existe, por exemplo, no ser humano depois que o gameta masculino e feminino se tornou um ser humano.
a forma de estátua existe na estátua depois que essa estátua foi feita. A forma de ser branco ou negro existe no ser humano depois que isso é lhe dado. Isso é a forma, existe naquilo que está feito. E aqui ele diz: já aquilo que opera existe durante o fazer-se, isto é, enquanto a coisa é feita. A forma, no caso durante o fazer-se, ela está nesse ente que é princípio para que a forma seja dada a esse ente anterior. Por exemplo, a gente pode falar a imagem, a ideia de estátua que está na cabeça de quem, como é que eu posso dizer? Quem esculpe, né? A forma de branco ou negro existe primeiro na potencialidade, em certo aspecto. Quer dizer, não é que ela existe, mas existe ali uma afinidade a essa potência no ser humano, a potencialidade dessa forma, e existe em ato outras características que estão alheias a isso fora, que eles são acrescentadas. Essa forma existe ali e é acrescentada. E aqui ele fala, a forma existe no fazer-se. Então, aí a gente sabe que em toda geração, que é a forma normal de acontecer nas coisas materiais, existe uma causa eficiente. Concorda, Rafael? Ou falei muito enrolado? Não, eu concordo sim. Concordo sim. Mas sabe o que também me chama a atenção nesse texto aqui? Quando ele Diga. fala assim que, ó, o porquê, como diz Aristóteles no segundo livro da Metafísica, tudo que age não faça não em vista de algo. Faça necessário um quarto princípio, que é aquilo que almeja o agente, o fim. Aí eu fico me perguntando aqui, Rod, me ajuda aqui você também. A questão, por exemplo, do livre-arbítrio. Se tudo tem um fim, já meio que pré-estabelecido na sua própria natureza, como fica essa coisa de determinismo e livre-arbítrio? Já que tudo tem um fim. E aí, Ronald, quem vai falar primeiro? Eu ou você? Sou eu. Você vê, Rafael, que no segundo parágrafo ele responde, no parágrafo seguinte é isso aí, ele responde. Ele responde. Dá uma lê aí pra gente o segundo parágrafo. Esse segundo, né? O seguinte. Deixa eu abrir o microfone aqui que eu tenho só esquecido esse detalhe. Beleza. E devemos saber que, embora todo agente, tanto natural quanto voluntário, vise um fim, não se segue forçosamente que todo agente conheça o fim, ou que sobre ele delibere. Conhecer o fim é necessário naquelas cujas ações não são determinadas, que podem assim admitir opostos, como é o caso do agente voluntário. E por esta razão, lhe é mister que conheçam o fim pelo qual determinam suas ações. Já nos agentes naturais, as ações são determinadas de onde não se faz necessário escolher aquilo que corresponde ao fim. E cita a Avicena, o exemplo do citarista. Aqui não é necessário deliberar sobre cada toque das cordas, visto que tais toques elas estão determinados. De outro modo, haveria entre os toques uma demora, que seria dissonante. Ora, deliberar mais parece algo do agente voluntário do que o agente natural. E assim evidencia-se com maior razão que é possível a agente natural visar o fim sem deliberação. E visá-lo assim não é outra coisa senão possuir uma inclinação natural a algo. Então, aí que tá. Essa questão aqui, ó, da inclinação natural, entendeu? Vou Uhum. até colocar. Essa questão do nós temos uma inclinação natural, então, o que fazer em relação a isso? Joguei aí para vocês aí. Assim, primeiro, eu acho melhor a gente investigar o que acontece, né? Assim, a gente pode dizer, o ser humano, ele não tem inclinação natural absolutamente para tudo. Ele é livre, já está aí estabelecido. Você pode ver ali, ó, onde ele fala: conhecer o fim é necessário naqueles cujas ações não são determinadas e que podem, assim, admitir opostos, como é o caso dos agentes voluntários. Admitir oposto nas ações voluntárias é poder escolher entre fazer e não fazer, certo?
Ronald, tem alguma coisa para acrescentar, Ronald? Acho que essa questão da forma da matéria ela já aparece no De Ânimo, né? Estava lendo De Ânimo por causa do outro grupo, mas ainda não entendi a distinção que ele faz entre alma e corpo, porque quando ele vai descrevendo a alma, parece muito físico. Sim, ele fala dos intestinos, fala de todo o corpo, né? E parece que a junção disso tudo é a alma, como se fosse o movimento do corpo e tudo. Eu não entendi ainda assim muito bem, não ficou muito claro. Estou só Olha, fazendo Ronald, esse paralelo porque parece que toca em alguns pontos, né? eu não sei o quanto isso que você falou está relacionado ao que a gente está lendo agora. Então, como eu não consigo ver essa, você pode até dizer por que que você acha que está relacionado, mas como eu acho que não está, eu acho difícil a gente tratar disso aqui agora, tipo, porque ia desviar muito do que a gente, das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, né? Talvez o nosso texto não forneça esse insumo para a gente discutir essa realidade, essa questão. Não, tudo bem, pode seguir adiante, sem problemas. Beleza, vamos nessa. E aí, Rafael, eu falei dessa parada sobre os opostos. O que que você acha? Você acha que isso aí é uma, você concorda comigo que isso aí está falando da liberdade? Sim, assim, até de certo ponto eu concordo, né? Essa coisa dos agentes voluntários. Mas aí é que a grande questão é essa inclinação natural. Se você já tem uma certa inclinação natural para certas coisas, de certo modo, você vai ter talvez um oposto meio que, talvez não tão oposto assim, porque, por exemplo, assim, se a pessoa tem inclinação a, sei lá, a ler, Sim, ela pode escolher ou não ler, mas assim, ela já tem uma inclinação para leitura, porque ela já tem o conhecimento, ela já tem meio que esse fim, porque até ele fala assim, né? Conhecer o fim necessário naquelas cujas ações não são determinadas. Mas você meio que já conhece o fim. sim. Assim, pelo menos ali o que eu tô entendendo. Eu não sei se tá, sabe, porque me parece estranho. Não sei. Você acha que tem uma contradição? Me parece estranho, porque assim, se você já tem tendências naturais, inclinações naturais, você vai sempre estar assim, opcionando certas coisas já dentro de você. Que já são naturais, já são, eu não sei se a palavra seria iminente, ou imanente, ou imanente, não sei. Elas já são dentro de você isso, tá? Se você já tem certos prazeres, por exemplo, sei lá, se a pessoa gosta de jogos de exatas, ele vai ter inclinações dentro daquela bolha de jogos exatos, daquele jogo, sei lá, a pessoa gosta de sudoku, xadrez, coisas do tipo, puzzle. A pessoa já vai ter essa tendência natural, então ela não vai estar fazendo no cruzadinho, porque tem letras, mas ela vai ter uma tendência natural, uma inclinação natural a esses tipos de jogos de exatas, entendeu? Ah, você está falando tipo, a noção de finalidade não inclui causa agente, é isso? Não, eu tô falando assim que essa questão quando você fala ali, quer ver no próprio texto ali que ele vai falar, ó, que ele delibera, parece, ó, o deliberar, mas parece algo do agente voluntário que do agente natural. O deliberar ali em cima do onde eu coloquei o laranja ali. Tá bom. Então o que eu tô falando assim você não vai ficar deliberando os seus gostos, porque você já tem inclinação natural, Na geneticamente verdade, falando. na verdade, ele está falando, quando ele fala o agente natural, ele fala dos processos inanimados. Processos inanimados. Tá vendo que ele, aí na linha acima, ele opõe deliberar, mais me parece algo do agente voluntário do que do agente natural. Ele está opondo as duas coisas. Sim, mas mesmo assim, né? Eu acho assim que essa questão da inclinação natural não é só no agente natural, no pro agente natural, mas é também para o agente voluntário, porque assim, quando a gente vamos trazer hoje para genética.
vamos trazer para a genética, para uma coisa assim, que tendências que nós temos. Por exemplo, tem pessoas que têm uma tendência muito mais fácil para certas coisas que para outras. Sim. E por alguma razão, elas sentem maior prazer, sentem facilidade, sentem alguma coisa. Sim. Então, assim, mesmo se você pensar com um agente bom, se elas têm essa capacidade de liberar, elas vão ter uma tendência a escolher certas coisas que em relação às outras. Sim. Tá Mas entendendo? você acha que existe uma contrariedade entre liberdade e tendência natural, inclinação natural, tipo desejo? Você acha que existe uma contrariedade entre as duas coisas? Exatamente. Por exemplo, assim, vamos pegar alguém que gosta de vendas. Alguém gosta de vendas. A tendência dessa pessoa, ela sempre buscar emprego dentro desse meio de vendas. Não Sim, importa, porque não importa se ela vai vender um livro, se ela vai vender uma caneta, mas existe uma natureza dela ali, uma inclinação natural dela mesmo para venda. Assim como esses campeões de xadrez mundial, não sei se vocês gostam de xadrez. O cara fica lá 50, 60 anos jogando xadrez. Você não tira mais o cara do meio, porque é uma coisa natural dele. Ou outro tipo de, uma pessoa que gosta de ler, assim, esses grandes gênios, assim, tipo Aristóteles, ele já tem uma tendência, uma inclinação natural. Aí a gente joga, aí, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? não, é um problema, realmente é um problema que aparece. É um problema que parece ser. Assim, eu não acho que ele está muito relacionado com o texto, mas isso realmente é um problema. Isso realmente é um problema. Assim, eu acho que a gente ia ter que sair do texto para discutir isso aí. Eu não sei se bora fazer isso, sair do texto? O texto não dá, no texto aí não tem como a gente responder essa pergunta. Sim. Não, é Então, porque, sabe, é o que eu estou pensando justamente nesse trechinho aqui, né? Porque ele fala aqui, ó. Devemos saber que, embora toda a gente, tanto natural quanto voluntário, vise a um fim. sim. Então a gente tem uma tendência. Eu não sei se sai do texto, porque ele está falando assim, se você tá... Não, na verdade ele não está falando disso. Ele está Hum, falando só que quando você quer alguma coisa, você tem um fim. O que isso significa? Querer algo por exemplo, não ter isso em você, implica que esse objetivo é algo que você não tem e que na sua ação isso está como o estado final da sua ação. Com fim, por exemplo, ele está falando o seguinte: como ele volta ali, ó, e porque, como diz Aristóteles no segundo livro da Metafísica, tudo que age não faz senão em vista de algo, faz necessário um quarto princípio, que é aquilo que almeja o agente, o fim. Desculpa, gente. Fim, aí, por causa do contexto, significa o seguinte: na geração, né, a gente tem uma matéria que recebe uma forma, e nesse final do processo você tem a união entre matéria e forma, certo? certo. E esse final, onde você tem a união entre matéria e forma, é o que ele chama de fim. Entendi. É o que ele chama de fim. Então, isso se aplica às nossas decisões. O final do processo, onde você alcança esse objeto que você busca, a gente pode dizer que esse objeto final é o fim. Eu não sei se isso Uhum, resolve o problema, mas talvez ele não esteja tratando desse problema. Ele está só dizendo que em toda mudança existe finalidade. Exatamente por esse processo. Você pensa esse processo, você consegue dizer que esse objeto que se alcança e que é completado dessa forma é o fim. certo. Aí a gente vai ter a gente, a partir disso, a gente pode dizer do texto é o seguinte, que essa inclinação natural, ela tem esse fim, a partir do texto, né? Tipo, a gente pode dizer hoje em dia não, hoje, agora, que não existe contrariedade entre liberdade e essa finalidade, essa inclinação natural. Acho que nenhum de nós, e todos nós temos inclinações naturais, a gente tem certeza que não existe contradição entre isso e liberdade. Acho que acho que basta a gente constatar isso na nossa experiência que a gente entende. As duas coisas estão unidas aí, né? É claro que a gente pode se perguntar sobre
a estrutura metafísica disso e tal, mas eu acho que isso é irrelevante. Sim, Isso é sim. irrelevante. Tudo bem. Vamos O seguir que que você então o acha? texto. Vamos O lá, que que vamos você acha? seguir. Pode ser. Não, dá sua opinião aí, pô. Não, eu acho que é isso, então, pode ser. Vamos ver se ele aborda isso com mais precisão no texto, porque às vezes pode estar saindo, pode não estar, porque como Beleza. é um opúsculo sobre a natureza, então pode ser que daqui a pouco ele toque nessa questão. Também não li esse texto, né? Então a gente Sim, pode ser que toque nisso, né? Você beleza. sabe que ele toca muitas coisas nesses. Quem Ah, não. sabe já não, daqui a pouco não acontece, né, mano, da resposta, né? Sim, sim, vamos ver. Vai. Vamos lá. Esse aí é o resumo de tudo aquilo que a gente falou. Sim, aqui é a partinha do que foi dito, torna-se claro que há quatro causas: a material, a eficiente, a formal e a final. Embora princípio e causa sejam termos utilizados quase um pelo outro, como dito no quinto livro da Metafísica, Aristóteles propõe, na física, quatro causas e três princípios. Ela toma como causa tanto as intrínsecas quanto as extrínsecas. Matéria e forma são ditas intrínsecas à coisa, pois são parte que constituem a causa eficiente, e afinal são chamadas extrínsecas, pois lhes são externas, mas como princípios aceitam somente as causas intrínsecas. A privação, por sua vez, não é enumerada entre as causas por ser um princípio per accident, como já foi dito, quando usemos quatro causas. Referimos-nos à causa per si, as causas se reduzem às causas per accident, pois tudo que é per accident reduz ao que é per si. Isso aí a gente tem que comentar, né? Sim, Até eu fiquei assim meio confuso, mas deixa eu ver aí. vou É voltar aqui. interessante. Não, fica só ali em cima, que ali em cima Sim, onde é que tá o problema? Aí embaixo, aí embaixo. lá Lê. embaixo. Aí embaixo é onde tá o problema. Porque princípio, cara, tipo assim, acho que a gente não precisa ir muito longe, porque princípio ele tá só chamando de causa intrínseca, né? Tipo, a gente viu antes que princípio é matéria, forma e privação. E ele fala que matéria, forma e privação é aquilo que está na substância quando ela já é, em ato, não quando ela está nesse gerar-se. Tô me fazendo entender, Rafael? Tá sim, por enquanto Então, tá sim. essa é a distinção. Princípio é no que ela já é, a causa é na geração. Sim, Então, no sentido de causa formal e material, elas estão ali na geração, no sentido de que a matéria, ela é o sujeito, a forma é acrescentada por uma causa eficiente, e no final desse processo, quer dizer, e como o final desse processo tem em vista o ente com unidade entre matéria e forma, essa forma é o fim. Tá compreensível? sim, sim, E aí, cara, ele diz aqui, a matéria, por sua vez, não é numerada entre as causas, por ser um princípio per accidens. E ele fala, pois tudo que é per accidens reduz-se ao que é per se. Isso ele explicou no início, porque a privação, ela é um princípio apenas no gerar-se. Ela está em todo ente, ela está lá, porque todo ente está no devir, certo? Só que ela só é princípio enquanto ela é princípio da matéria, enquanto ela é parte da matéria. Porque a matéria é potencialidade. uhum, Matéria, nenhum ente recebe todas as suas as características possíveis. Ela é sim, pot- e a forma ele é acrescentada de fora. sim, sim. Concordo. Assim, eu fiz uma reflexão e acho que ela pode ser útil, que a gente pode tirar desse texto aí, que é o seguinte: como em cada movimento você tem formas contrárias, ou seja, quando você recebe a forma de branco, você não recebe a forma de negro, né, no caso da cor humana, quando você recebe a qualidade de ser músico, você não recebe a qualidade de ser, como é que eu posso dizer,
né? Uma pessoa que a música ela tem que estudar a vida inteira. Uma pessoa que toca violão, ela não pode. Ela aprendeu a tocar violão, não aprendeu a tocar violoncelo. Uma pessoa que escolheu ser música a vida inteira, trabalhar como músico, não trabalha como, sei lá, um professor, como, não vou dizer professor, mas não trabalha como marceneiro. Então, existem essas contrariedades. E já que na nossa potencialidade a gente tem que receber de fora, e ao mesmo tempo existe essa contrariedade, em cada movimento a matéria se torna, o indivíduo com matéria se torna único. Faz sentido? Sim, sim, E eu acho que, tipo assim, isso tá ligado com o que a gente tá refletindo, porque é a privação. sim. É a privação. É a privação. Então, a privação, ela é um princípio, mas ela tá ligada à matéria. E as causas são nesse sentido de devir. Faz sentido agora? Sim, sim, sim. Concorda comigo? Tranquilo, tranquilo. Acho que era isso que a gente estava conversando também, né, agora há pouco, né? Sobre, era mais ou menos, acho que nessa pegada, das privações, principalmente. Beleza. Acho que faz sentido, sim. Vamos lá, por maior um pouquinho. Contudo, embora Aristóteles utilize no primeiro livro da Física o termo princípios para as causas intrínsecas, consta do livro 11º da Metafísica que princípio aplica-se propriamente às causas extrínsecas, enquanto elemento se aplica às causas que são parte da coisa, isto é, às causas intrínsecas, mas aplica o termo causa a ambos, ainda que ocasionalmente tenha sido mencionado o primeiro em lugar do segundo e vice-versa. Toda causa pode, pois, ser chamada um princípio, e todo princípio pode ser chamado uma causa. Melhor a gente Todavia, dar, opa, pode falar. melhor a gente dar um exemplo do que ele está querendo dizer aí. Eu vou mandar bala. Deixa eu ver, deixa eu organizar minha cabeça. Tum. Tá, ele estava falando aqui. Para as causas, contudo, embora Aristóteles utilize no primeiro livro da Física o termo princípios para as causas intrínsecas, conta no livro 11º da Metafísica que princípio aplica-se propriamente às causas extrínsecas, enquanto elemento se aplica às causas que são parte da coisa, isto é, às causas intrínsecas. Um professor meu, ele disse que esses termos em Aristóteles, eles sofrem muita variação, sofrem muita variação. Então, a gente não, talvez a gente não precisa se preocupar muito com a utilização dos termos e ficar mais com a ideia, porque a gente pode distinguir ideia e princípio, como a gente está falando aqui, em relação ao devir, e em relação àquilo que está no ente já feito. Mas a gente pode dizer que princípios são as partes essenciais de algum ente, de algum indivíduo. No caso do devir, a gente tem ali um processo, mas a gente tem uma essência. Tem uma natureza, tem uma constância, tem uma unidade constante, né? A gente pode dizer que cada parte dessa unidade constante, dessa essência que é o devir, é um princípio do devir. Faz sentido? Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Eu também concordo com você desse problema aí do Aristóteles, que ele usa a palavra bem para várias coisas diferentes, né? É igual mesmo aqui nesse final, né? Toda causa pode, pois, ser chamada um princípio. E todo princípio pode ser chamado de causa. Eu lembro que tem até uns problemas de tradução, né? Eu não conheço muito Aristóteles, não, cara. Vou te falar que de Aristóteles eu só Eu li acho o que que deve ter algumas coisas aí, mas enfim. eu vou te falar, eu nunca li muito Aristóteles, não. Pô, Uhum. É bem foi. legal. É bem legal, né, Ronald? É bem da hora, né? Não acredito. Eu tenho que ler mesmo. Eu quero muito ler a Ética Nicômaco, política. Esse é bom. Ética como que é legal. Toda Quem quer estudar a Idade Média só na Idade Média não precisa de Aristóteles, não.
Porque o Tomás de Aquino já praticamente reescreveu, né, assim, muitas partes, né? Mas é bom de vez em quando dar uma olhadinha. Assim, se você está falando faz sentido, sim. Faz muito sentido. Eu só adicionaria que, tipo assim, tem algumas coisas que não são. Por exemplo, na questão da ética. A ética de São Tomás, ela não parece ser uma repetição de Aristóteles. Não parece. Às vezes eu ouço alguns esquemas sobre a ética Nicômaco, sobre a política, e em alguns textos maiores de São Tomás não se faz referência a isso. Não se faz. Então, alguns textos, por exemplo, de São Tomás, como o Comentário à Ética Nicômaco, o Comentário à Política, são textos assim um pouco menos conhecidos. Vale muito a pena investigar Aristóteles e cotejar São Tomás. Imagino, né? Ele deve complementar muita coisa, né? Deve ter muita coisa diferente, né? Como todo filósofo. Muita coisa ele deve pegar, outras coisas ele deve descartar, né? Eu não vi da filosofia, né? Eu não vi da dialética, a famosa dialética. Sim, E assim, num trabalho, digamos, se fosse um trabalho maior, né, como uma tese, alguma coisa assim, mas aqui a gente está só pegando alguns textos, mas aí teria que comparar os dois, né? Mas aqui sim, mesmo não vejo essa necessidade, não. sim, sim, concordo. Bora mais uns parágrafos aqui? Vamos nessa. Todavia, vemos que causa comporta em si algo a mais que o termo princípio, comumente dito. Pois aquilo que é primeiro, quer siga a ele a ser um posterior, quer não, pode ser chamado de princípio. Assim dizemos que o ferreiro é princípio da faca, visto que, a partir de sua operação, existe o ser da faca. Por outro lado, quando algo se move do preto ao branco, disse que a cor preta é um princípio daquele movimento, e de modo universal é chamado de princípio tudo a partir do qual começa a existir o movimento. Mas a negrura não é aquilo do qual resulta a brancura, mas só se diz causa aquilo a partir do qual resulte o ser posterior. Daí disse que a causa é aquilo a partir de cujo se resulta em outro. E por isso algo primeiro do que se inicia um movimento não pode ser chamado per si de causa, embora se possa chamá-lo de princípio. Em razão disso, pomos a privação entre os princípios, não entre as causas, pois a privação é aquilo que a partir da qual se inicia a geração, mas pode também ser dito causa per accident, na medida em que coincide com a matéria, como exposto acima. É o que você falou agora há pouco, né, Luiz? Eu não prestei muita atenção. Se você puder explicar para mim? Não, o que você falou agora há pouco da privação, Entendi. né? Ali que na questão da geração, né? Pois a privação é aquilo a partir do qual se inicia a geração. Ou seja, não pode ser tudo, só pode ser uma coisa, né? Quando você falou, a pessoa ou ela é, sei lá, mecânico, ou ela é, sei lá, construtora de não sei o quê. Ela pode ser só uma coisa dentro daquilo, é uma privação que ela tem. Não dá para escolher tudo, né? Não dá para ser tudo também, né? Sim, sim. Uma coisa que eu não prestei atenção, cara, é tipo, é, causa é aquilo a partir do qual resulte o ser posterior. E será que é aquilo que eu falei, que a causa se refere ao devir, enquanto o princípio se refere àquilo que já é? É isso que ele Sim, falou? aqui, ó, ele fala bem aqui, ó. Ele falou bem que havia aqui, ó. Assim dizemos que o ferreiro é princípio da faca, pois visto que a partir da sua operação existe o ser da faca, entendeu? Por outro lado, ele vai colocar a causa como uma coisa posterior, ou seja, está bem mais atrás, né? A partir do cujo, tá vendo? Daí dizer-se que a causa é aquilo a partir do cujo resulta um outro. Então deve estar um passo atrás, né? Entendi, entendi.
Então faz sentido. Faz sentido. Porque eu também acho, eu concordo plenamente aqui, porque você precisa ter uma coisa mais atrás ainda para chegar no princípio, né? Por isso ele está diferenciando essas duas coisas, né? Alguma coisa a acrescentar aí, gente? Não, tô tranquilo. Não? Tranquilo? Fono, tranquilo? Já por elementos, não denominamos propriamente senão a causa a partir das quais se dá a composição da coisa, e que são propriamente matérias. E, novamente, tampouco o fazemos com relação a qualquer causa material, mas sim aquela a partir da qual se dá a composição primeira. Assim, não dizemos que os membros são elementos do homem, pois estes mesmos membros também se compõem de outros, mas dizemos que a terra e a água são elementos, uma vez que eles não se compõem de outros corpos, senão que é deles. Estamos no capítulo 4. Opa, peraí. Deles próprios. Deixa eu esperar, entrou alguém aqui. Maria apareceu. Aceitou? Aceitei. Olá, Maria, tudo bem? Tá me ouvindo? Boa tarde, Maria, tudo bem? Tudo. Desculpa pelo atraso. É, Imagina. é o meu primeiro, assim, do estudo, sabe? Então, não. Mesmo eu não tendo lendo nada, é melhor eu participar, é melhor ouvir, tipo, só ouvir o conhecimento, as interpretações, porque senão eu só vou ficar de ano. Sim. Isso aí. Tá certo. Tá certo. Já vai acompanhando aqui. Você já está ciente também do livro, né? Do Opúsculo, né? Depois, se você quiser pegar o PDF, essas coisas. Certo, eu vou pegar, porque assim, nos próximos encontros eu vou poder, tipo, falar, ter mais propriedade para dizer alguma coisa e tal. Perfeito. Manda bala. Pode continuar, Luiz? Tranquilo? Vai nessa, vai nessa. Próprios que faz a composição primeiro dos corpos naturais. Pois isto que diz Aristóteles no quinto livro da Metafísica, que elemento é aquilo do qual se compõe uma coisa primeira, e que existe nessa coisa que não se divide segundo a forma. A explicação da primeira parte, do qual se compõe uma coisa primeiramente, torna-se evidente pelo que já dissemos. A segunda parte é que existe nessa coisa, diz para diferenciar o elemento daquela matéria que se corrompe de todo pela geração. Assim como o pão é a matéria do sangue. Mas o sangue não é gerado a não ser que se corrompa o pão. A gente tem que fazer um parêntese, né? Sim, Não, por exemplo, na Idade Média tinha essas ideias físicas assim absurdas, mas vamos continuar. onde vemos que o pão não permanece no sangue, e assim não se pode dizer que o pão é elemento do sangue. Já ao elemento é necessário permanecer de algum outro modo, pois ele não se corrompe, como está dito sobre a geração e a corrupção. Dá para dar uma definição de elemento, né? Algo parecido com o princípio, né? O princípio é mais amplo. O princípio vale para tudo, né? Enquanto a causa, ela, a gente pode dizer, né? Elemento, ela é o mais específico. Você tem a causa, que a causa é mais ou menos relativa ao devir, e o princípio que é relativo a tudo que compõe uma essência, não é isso? Acredito que sim. Eu acho que, como ele falou lá, a causa é posterior, então, ao princípio, né? Ô Maria, você quer que a gente explique alguma coisa disso que a gente falou agora? A gente quer que a gente dê algum exemplo? Sim, um exemplo pode do contexto da Idade Média e tal. Na verdade, o contexto a gente nem precisa entrar nisso, mas só dar um exemplo os conceitos que ele está falando aí talvez já seja mais pertinente. Por exemplo, ele
em todo esse texto, ele está falando do movimento ou do devir. Então, em todo devir, você tem um indivíduo, um sujeito, e ele primeiro está num estado, sei lá, você tem os gametas masculino e feminino, você tem o embrião humano, que ele ainda não adquiriu o tom de pele, ou você tem um bloco de cobre que não tem a forma de estátua, etc. Primeiro você tem este, este, estes indivíduos, estes sujeitos, depois algo vai lhe ser acrescentado e eles vão adquirir uma forma de, por exemplo, os gametas masculinos vão se tornar os gametas masculino e feminino vão se tornar um ser humano. O embrião vai receber a cor negra ou a cor branca. E o cobre vai receber a forma de uma estátua, qualquer que seja. Você tem essas duas etapas, né? Você tem o começo e o fim. Thomas de Aquino ele chama do sujeito enquanto não tem essas formas, e a gente pode fazer uma distinção aqui entre que forma é aquilo que já é, certo? É aquilo que está aí. O sujeito, enquanto não tem essa forma, ele é matéria. Ele é matéria e por isso ele pode ser, ele é potência. Ele pode receber essas formas. A forma é o que já é o ato, tá? Então, em todo movimento você tem esses dois, todo devir, você tem esses dois aspectos. Correto? Sim, sim. Então você tem esses dois aspectos. Por isso ele vai dizer que matéria e forma são distintas, certo? Sim, porque, como você falou, né, antes, sem um, o sujeito Sim, pode pode dizer. ter a matéria, mas não tem a forma. Então, tipo, é como Exatamente. se a matéria viesse primeiro do que a forma. Ou, Exatamente. Exatamente. Então, primeiro você tem esses dois aspectos distintos em todo devir. E por isso ele vai dizer que matéria e forma, entretanto, se unem em todo sujeito. Por exemplo, quando o devir se completa, ele é composto de matéria e forma que são distintos, unidos, correto? tipo, corpo e alma? Também, também, também. No caso do corpo e da alma é um pouco diferente, porque é mais complexo. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E a gente pode dizer que é assim, porque a alma, enquanto ela é viva, ela é ato. E o corpo, ele é vivificado. Então tem essa distinção, correto? Vamos dizer que sim. Sim. Beleza. Vivificado é como se é quando se o corpo ai, aquela palavra. Vive o quê? Vivificado. 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 É quando o corpo, como tá junto a alma e o corpo. Aí quando tá só o corpo, ele não tá vivificado. É só a matéria em sua forma. Ai, meu Deus! É só a matéria, só a matéria. Sim, sim. É como se a matéria ela precisasse do corpo, é como se o corpo precisasse da alma para ser vivificado, não é isso? É. Tá. Então a gente sabe que tudo que existe a gente tem matéria e forma. Esses são princípios que Tomás fala que existem em tudo que existe, tudo que cada indivíduo, são princípios. E, por exemplo, Aí, sim, pode falar. pode falar. Não, pode falar. Aí, tipo assim, a obra de Tomás de Aquino é bem quase um sincretismo, né? Que ele vai pegar muito de filósofos gregos para entender, de certa forma, esse cristianismo, a igreja como instituição e tal, corpo e alma, mente, o que é espírito, por exemplo, dando uma forma cristianizada. Cristianizar esse conhecimento, entre muitas aspas, pagão, por exemplo. Sim, sim. Aí, tipo assim,
esta visão de corpo, de alma, nesse momento, há uma cristianização ou ele vai beber mais forte essa questão desse pensamento grego? Tem essa separação ou ao longo dessa obra ele vai misturar ou ele vai... Não, minhas referências são Aristóteles, como, por exemplo, alguma coisa assim. É isso mesmo, é basicamente isso. Basicamente ele está explicando Aristóteles. Mais nada. Sim, sim. Posso só fazer um acréscimo aqui? A gente está lendo no outro grupo do Aristóteles de Anima. A gente parou bem nessa parte. Vejam só que interessante. Aqui já é o de Anima, 404 a 14. Pois dizendo-se a substância de três modos, como já mencionado, dos quais um é a forma, outro é a matéria, e por fim o composto de ambas, e destes, a matéria é potência e a forma, por sua vez, atualidade. Então você vê que já existe tudo em potência, já existe tudo em já ambos, né? Nós somos compostos de matéria e de forma. Nós temos a potência e nós temos a atualidade também, né? Isso já está em De Anima. Sim, sim. Ele só está repetindo. Exatamente. Ele só está repetindo a informação. Tanto é que ele cita aqui sobre a geração e a corrupção, né? Perfeito, Maria? Vamos lá, bora mais um pouquinho? Certo? Perfeito. A terceira parte não se divide em segunda forma. Disse para diferenciar entre o elemento e aquelas coisas que possuem parte distinta em forma, isto é, distinta em espécie, como a mão, cuja parte são compostas de carnes e ossos, que diferem segundo a espécie. Já o elemento não se divide em partes distintas em espécie, como é o caso da água, cuja parte, qualquer que seja, é água. Pois não é necessário, ao ser do elemento, que ele se divida segundo a quantidade, mas basta que não se divida segundo a espécie. E se não se divide, é considerado um elemento, assim como as letras são chamadas de elemento do discurso. Assim vemos, pelo qual foi dito que o princípio abarca mais que a causa, e a causa mais que elemento. É isso que diz o comentador no quinto livro da Metafísica. A gente estava falando, Maria, o seguinte, que elemento ele é aquilo que é mais básico. É muito específico, é muito específico. O elemento seria apenas partes específicas que não mudam. Não mudam. Por exemplo, ele fala aí, né, as letras para as palavras. A gente pode falar que são... Ele fala que são a água, a terra, o fogo e o ar, no caso dos elementos, mas a gente pode falar que, de repente, são o H2O, o hidrogênio. O H2O não, o hidrogênio, o oxigênio. São como que partes que não mudam quando se compõem os compostos químicos. Tem mais geral do que isso são as causas. Porque as causas falam da mudança. Da mudança. E mais geral do que as causas são os princípios. As causas que ele fala, no exemplo que a gente deu, né, da matéria e da forma, a gente pode ver o seguinte, para falar de causas, para você entender o que isso significa. A matéria, né, você tem primeiro a matéria, e ela é um princípio para o movimento, para o devir. A forma, ela é acrescentada na matéria. Então, você tem algo que atualiza. Então, é uma causa. Ele está dando o ato, está fazendo aquilo tornar-se de fato, e aí você tem algo que já é. No caso, você tem o ser humano, o que é feito a partir do gameta masculino e feminino, e aquelas qualidades vão ser dadas ao gameta masculino e feminino, vai se tornar um ser humano. No devir, existem essas duas partes e que uma influencia a outra e aí algo se torna. Beleza.
Também, nesse processo, você tem algo que acrescenta, e isso a gente pode chamar de causa eficiente. Esse é aquilo que está acrescentando. A gente pode falar que uma causa eficiente do ser humano se tornar de um gameta masculino e feminino se tornar um embrião é a própria cópula, o sexo. Essa é aquilo que faz a forma se unir ali. A gente pode falar também que são também os princípios que existem ali ou que se unem no DNA, no processo do DNA, eu não sei, não lembro o nome, mas esses processos e aquilo que acrescenta é o que se chama de causa eficiente. Essa forma que vai ser alcançada no final desse processo é o fim. Faz sentido? Ou eu tô confundindo tudo? Para mim tá fazendo sentido, mas é aquela, né? Como eu tô começando agora a ver os vídeos, começar a ler, então acho que é aquilo que eu já te falei, né? Eu falei a todos, que eu vou pegar esse conteúdo quando eu tiver um estudo assim, em casa, com o tempo, e ao longo de quanto mais eu vim participar do encontro, mais eu vou pegar as coisas, porque realmente está muito despertos para mim, porque eu acabei de chegar. Eu acho que, tipo, no próximo encontro eu vou me entrosar mais. Aí no próximo do próximo encontro eu vou conseguir algo mais, porque eu vou me dedicar mais a isto. Mas essa questão de forma eu compreendi, que forma é como se fosse o fim e que essa causa eficiente era como se fosse uma causa direta, tipo, vai direto ao ponto, não é uma causa e outra causa que vai finalizar na forma, não, é uma causa, tem essa causa e tem a consequência dessa causa que é a forma, que é o fim, assim, consequência daquilo que foi expresso. A gente pode só trocar a palavra e dizer que eficiente é aquilo que faz. Por exemplo, uma causa eficiente, vou dar um outro exemplo, é o Tipo, ferreiro, a ação direta, ou isso, ação, ação. ação do ferreiro. É. Aí a ação, por exemplo, no caso do gameta masculino e feminino, tem de se tornar um embrião, várias ações podem acontecer ali, como o movimento do esperma de se dirigir até o óvulo, pode ser cada um dos processos químicos que vão se unindo, que vão se desenvolvendo, que se vão se, como é que eu posso dizer? Que se vão se seguindo e se desencadeando para que, de fato, aquele composto seja um embrião humano. Faz sentido? Aquilo que faz. Causa eficiente é como se fosse a ação. Isso, isso. E aí, por exemplo, Tomás de Aquino e Aristóteles vão falar que em todo devir existe sempre essas quatro coisas. Esse deve nessa ideia de movimento, porque a primeira vez que eu ouvi essa palavra devir foi na faculdade, em um capítulo, em um livro chamado Devir Negro. Aí tem essa ideia de movimento, dessa condição. Sim. Aí eu estou pegando essa palavra devir, tentando encaixar naquilo de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de elementos e tal. Mas Eu estou chiando muito, desculpa, eu tenho um problema de chiar muito, assim. Não tem problema não. É normal. Maria, é isso aí, Certo. pergunta bastante, usa bastante o grupo aqui, a ideia da reunião é isso mesmo, é tirar bastante dúvida, trocar bastante ideia, concordar, discordar, e assim vai, não tá enchendo nada não, aí que é legal, aí que dá ânimo pra gente. Como já deu o nosso horário, a gente agora vai para fenomenologia. Você está convidada. A gente vai para o grupo de fenomenologia agora. Vamos terminar aqui. E sábado que vem, às 3 horas, estamos aqui de novo. Mesmo texto, vamos terminar esse texto.
e depois nós vamos seguir para algum dos que estão na lista, da lista de votação. E aí a gente segue o grupo. A gente vai seguir no grupo, vai, etc. Eu vou parar aqui a gravação, tá bom? Beleza. A gente vai pro próximo áudio.